Hoje eu vou te contar um caso que ficou muito famoso aqui no Brasil. É um caso que ele praticamente foi todo televisionado, então enquanto ele acontecia, praticamente todas as emissoras passavam ao vivo aquilo que estava acontecendo. É um caso muito triste que envolve cárcere privado e a morte de uma das vítimas. Hello, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios e casos reais, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora no início desse vídeo, porque me ajuda muito aqui na divulgação do canal. E também me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo do que aqui no YouTube. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu em 5 de maio de 1993 em Maceió e era filha do ex-cabo da PM Everaldo Pereira dos Santos e de Ana Cristina Pimentel. Eloá era uma menina muito comunicativa, extrovertida, carismática e que gostava muito de fazer amizades. Apesar de ter nascido em Maceió, Eloá morava no bairro de Jardim Santo André, em Santo André, Grande São Paulo, junto com seus pais. Aos 12 anos de idade, a Eloá acabou conhecendo o Lindenberg e eles começaram um namoro enquanto eles ainda eram muito jovens. Porém, quando a Eloá fez 15 anos e o Lindenberg tinha 22 anos na época, eles acabaram rompendo esse namoro, que durou cerca de pouco mais de 2 anos. O término do namoro ele se deu principalmente por algumas discussões e desentendimentos e principalmente por causa do ciúme excessivo que o Lindenberg tinha a respeito da Eloá. A Eloá era uma menina muito bonita, ela se destacava muito entre as colegas dela, na idade dela, então ela era uma jovem que não passava despercebida. Isso causava muita insegurança no Lindenberg, porque ele achava que talvez ela desse muita liberdade para as pessoas, até porque ela era uma menina muito extrovertida, muito aberta a amizades. Isso fazia com que o Lindenberg se sentisse inseguro, porque ele queria que a Eloá tivesse um perfil mais calado, mais na dela e não desse tanta abertura para as pessoas. Então isso não era do perfil da Eloá, mas ele sentia esse ciúme justamente por ela conseguir cativar as pessoas e conseguir fazer várias amizades, porque ela era muito bonita e ele tinha, né, esse receio de repente ela acabar se interessando por outras pessoas ou outras pessoas se interessarem por ela. Então ele tinha um ciúme extremamente excessivo a respeito da Eloá e principalmente as suas amizades. Então, extremamente inconformado com o término do namoro e depois de várias tentativas frustradas de tentar retomar o relacionamento, o Lindenberg ele decide então invadir a casa da Eloá, o apartamento que ela morava. Ele estava armado naquele dia, então no dia 13 de outubro de 2008, às 13 horas, ele invade o apartamento da sua ex-namorada. Como a porta do apartamento da Eloá estava aberta e ele conhecia muito bem os vizinhos, o acesso era facilitado, já que ele já tinha um convívio com a família, então ele simplesmente conseguiu entrar no apartamento de forma muito tranquila, muito fácil. Acredita-se que o Lindenberg ele queria ter encontrado a Eloá sozinho no apartamento, uma vez que ele sabia que os pais da Eloá não estariam naquela tarde dentro do apartamento. Então o que ele imaginava era que ele ia invadir o apartamento e a Eloá provavelmente estaria sozinha lá. Só que o que ele não imaginava é que naquela tarde a Eloá estava com mais outros 3 amigos fazendo um trabalho da escola. Esses amigos eram a Nayara Rodrigues da Silva, que era muito amiga da Eloá, o Iago Vilela e o Vitor Campos. Então, quando o Lindenberg ele invade o apartamento, ele se depara com aqueles adolescentes, então ele começa a ameaçar e agredir os adolescentes, até porque ele estava armado. Então foi uma situação de muito estresse e muito provavelmente a Eloá e seus amigos ficaram apavorados com a situação. Até porque eles estavam simplesmente fazendo um trabalho, ninguém espera que você vai estar numa tarde fazendo um trabalho escolar e do nada vai entrar uma pessoa armada dentro do apartamento tentando rendê-los. Então, depois de muito agredir e deixá-los acuados, o Lindenberg ele fala que vai mantê-los como reféns. O primeiro acionamento da polícia aconteceu só no finalzinho da tarde para o início da noite e aconteceu por parte do pai do Iago Vilela. Isso porque o menino tinha ido fazer esse trabalho, mas não tinha dado mais notícia, então os pais ficaram muito preocupados e eles acabaram acionando a polícia, né, informando que o menino provavelmente estaria desaparecido e que ele tinha ido para a casa da Eloá fazer um trabalho.
Então a polícia foi acionada mais nesse sentido, não necessariamente por causa do cárcere privado que estava acontecendo na casa da Eloá. Então o primeiro passo da polícia foi de fato chegar na casa da Eloá para tentar investigar o desaparecimento do menino, tentar entender por que ele não estava dando retorno na comunicação com os pais, mas no momento que eles chegaram no apartamento da Eloá, eles se depararam com aquela situação de cárcere privado. Então naquele momento a polícia ela é recebida a tiros pelo Lindenberg. E nesse momento a polícia também aciona o GAT. O grupo de ações táticas da polícia ele foi acionado justamente para tentar intermediar essa situação com o sequestrador. Por volta então das 22 horas, o GAT ele começa a fazer as negociações, as primeiras negociações com o Lindenberg, e nesse processo de negociações eles conseguem liberar os dois meninos. O Lindenberg acabou liberando os meninos porque eles não eram de tanto interesse para o Lindenberg, até porque ele não conhecia tanto os meninos, também não tinha nenhum ciúme com relação a esses meninos com a Eloá. Eles simplesmente eram estudantes, né, que tinham aulas com ela, então ele achou melhor se livrar desses meninos para que eles não pudessem atrapalhar o plano que ele tinha, né, de manter a Eloá lá em cárcere. Então, durante toda a madrugada, o GAT tentou fazer negociações com o Lindenberg, mas ele não aceitou liberar nem a Nayara nem a Eloá. Na manhã do dia seguinte, bem cedo, o Lindenberg começa a fazer alguns disparos contra a polícia que estava ao redor do apartamento, né, do condomínio. Então ele faz esses disparos e em seguida aparece na janela junto com a Eloá. A Eloá visivelmente muito abatida, muito nervosa, chorando bastante. E ele faz esse sinal para mostrar que a menina tá viva e que realmente ele tá em posse dela. Nesse momento, os principais noticiários eles já televisionavam tudo que estava acontecendo dentro daquele sequestro, daquela situação, enquanto o GAT ainda tentava fazer algumas negociações com o Lindenberg. Então, praticamente tudo que estava acontecendo estava passando ao vivo na televisão e estava todo mundo acompanhando. Durante as negociações, então, a energia do apartamento é cortada e o Lindenberg ele fica muito furioso, fica indignado, porque ele quer ter energia, né, até para poder continuar com aquela situação de cárcere. Então ele exige que a energia seja reconectada e em troca ele liberaria a amiga da Eloá, a Nayara. Então pouco tempo depois da energia ser religada, a Nayara ela consegue liberdade, o Lindenberg deixa ela sair do apartamento e então ele fica só com a Eloá como sua principal refém. No terceiro dia do sequestro, a Nayara ela prestou alguns depoimentos, contou em detalhes praticamente tudo que estava acontecendo lá dentro enquanto ela estava lá dentro. E depois de realizar alguns depoimentos, a polícia supostamente teria pedido para que a Nayara voltasse para o apartamento para tentar ajudar nessas negociações. Porém, de acordo com a polícia, na verdade essa iniciativa partiu da Nayara. Então ela teria ido para próximo ao apartamento e por vontade própria ela teria retornado para o cativeiro. Então assim ela fez, ela foi para próximo do apartamento e voltou para o cativeiro em que estava o Lindenberg e a Eloá. Durante todo o período do sequestro, o que o Lindenberg falava bastante era que se a Eloá não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Então basicamente essa era a história que ele contava para estar mantendo a Eloá ali em cativeiro, né? E mesmo a menina falando que eles reatariam, ele também falava que agora já era tarde, que ele não queria mais retornar ao namoro com ela, porque ele não acreditava que eles iriam mais voltar. Então, basicamente, essa era toda a história que ele falava para justificar tudo aquilo que estava acontecendo. Além disso, a Eloá e a Nayara, elas eram as pessoas que cuidavam da comida. Então, durante todo o cárcere, além delas estarem naquela situação presas, elas também tinham que cozinhar, né, para mantê-los vivos, uma vez que ele dizia que não ia ter tempo para acabar com aquilo e que ele iria ficar o tempo que ele quisesse lá. Então as meninas elas eram responsáveis por cozinhar e manter todos alimentados. Como o sequestro estava sendo todo televisionado e dentro do apartamento tinha energia, então praticamente o Lindenberg ele acompanhou todas as ações da polícia, até porque as emissoras elas passavam praticamente tudo em tempo real, inclusive muitas vezes algumas informações sigilosas eram passadas pelas reportagens e o Lindenberg ele conseguia ter acesso em primeira mão de tudo aquilo. Então praticamente tudo que estava sendo planejado para ser feito para tentar resolver aquele sequestro, o Lindenberg tinha em primeira mão e acabava sabendo de tudo que ia acontecer,
muito antes de acontecer. A todo momento, a polícia e as mídias publicavam que o sequestro estava cada vez mais próximo de ser solucionado, de ser finalizado. Então a expectativa de quem acompanhava aquele caso era que de fato o Lindenberg ia se render, ia soltar as meninas e depois seria solucionado na justiça. Então essa era a expectativa de que ia acontecer a respeito daquele sequestro, mas não foi o que aconteceu. Isso porque o comportamento do Lindenberg era extremamente instável. Então, em um momento nas negociações ele dizia que ia se render, que ia fazer um acordo com a polícia, ia liberar as meninas, e do nada ele mudava de ideia, dizia que ia matar todo mundo e que não ia soltar ninguém. Então, durante todo o tempo do sequestro, era basicamente isso que ele falava. Uma vez ele falava que ia se render, ia se entregar, e outra hora simplesmente ele mudava de ideia, dizia que não ia fazer mais nada disso. Então aquele sequestro que inicialmente a polícia e as mídias passavam que seria um caso de rápida solução, que seria rapidamente finalizado, que as meninas rapidamente seriam soltas daquele cárcere, já levava cerca de 100 horas de duração. Então, depois de mais de 100 horas de cárcere privado, policiais do GAT, da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo, explodiram a porta do apartamento e entraram em luta corporal com Lindenberg, que teve tempo de atirar em direção aos reféns. Então, naquele momento que eles invadiram o apartamento, o Lindenberg conseguiu ainda atirar tanto na Nayara quanto na Eloá, mas elas conseguiram ser retiradas. A Nayara, ela saiu com um tiro no rosto, mas ela conseguiu sair andando a pé. Já a Eloá, ela precisou de apoio de um dos policiais, então ela acabou saindo carregada diretamente para um hospital em São Paulo. Já o Lindenberg, ele saiu sem ferimento algum, a polícia conseguiu capturá-lo, mas ele não se feriu durante essa ação e ele foi rapidamente direcionado para uma cadeia pública da cidade. Foi então depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na cidade de São Paulo. A Eloá, ela havia sido baleada tanto na cabeça quanto na virilha, então por isso ela acabou sendo direcionada de forma urgente ao hospital. Ela ficou internada, mas infelizmente ela acabou não resistindo aos ferimentos e teve morte cerebral na noite do sábado, dia 18 de outubro. A ação da polícia de São Paulo foi bastante questionada. Enquanto o comandante da operação afirmava que a polícia invadiu o local apenas após ouvir os disparos de dentro do apartamento por parte do sequestrador, as imagens de todo o sequestro mostravam que Lindenberg só tinha atirado depois da entrada dos policiais. O julgamento de Lindenberg durou 4 dias, do dia 13 a 16 de fevereiro de 2012, e ele foi considerado culpado pelos 12 crimes em que foi acusado. Um homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. Lindenberg foi então condenado a 98 anos e 10 meses de prisão, porém em 6 de junho de 2013, o Tribunal da Justiça de São Paulo acabou reduzindo essa pena para apenas 39 anos e 3 meses. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Esse é um caso que me marcou muito pessoalmente, porque eu lembro de assistir enquanto ele acontecia. Foi um caso que parou o Brasil. Praticamente todo mundo estava acompanhando o que estava acontecendo durante aquele sequestro, até porque tudo realmente foi muito televisionado. A mídia acompanhava cada passo que a polícia fazia, que o Lindenberg fazia. Então dizem que inclusive isso foi um dos pontos que acabou prejudicando o processo de finalização desse sequestro. Se você já conhecia esse caso, ou se também, assim como eu, acompanhou na época em que ele aconteceu, comenta aí embaixo que eu vou adorar saber. Não esquece de já deixar o curtir e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, e também me acompanhar nas minhas outras redes para a gente ter um contato muito mais próximo. Bom, é isso e te espero no próximo caso.